Olá, muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Eu sou o pastor Juan Nossi e que alegria é poder falar com você mais um dia, mais uma vez. Estou muito feliz por esse tempo tão precioso que o Senhor tem nos dado. Ontem nós estudamos aqui 1 Timóteo capítulo 1, hoje nós vamos estudar 1 Timóteo capítulo 2. O apóstolo Paulo, depois de corrigir os falsos ensinos, agora ele vai organizar as prioridades do culto e da vida do cristão. E talvez uma sequência do capítulo 2 seja oração, testemunho, postura dos homens e postura das mulheres. Talvez essa seja as 4 grandes temáticas aqui do capítulo 2. Uma vida de oração, um testemunho cristão, a postura dos homens e a postura das mulheres. Bom, vamos dividir em 4 blocos. O primeiro bloco do 1 até o verso 4 diz assim: antes de tudo recomendam que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Paulo, aqui ele está dizendo o seguinte: primeiro, há 4 tipos de oração. Então ele está destacando que há a súplica, que são os pedidos de oração. Depois ele vai falar da oração como uma conexão de Deus, como um relacionamento, uma intimidade com o Senhor. Depois, em terceiro lugar, ele fala da intercessão, que é clamor, é um momento de você clamar mesmo. E por último, a gratidão. E o cristão ele deve passar pelos 4 tipos de oração. Sim, há momentos que faremos súplicas, pedidos, há momentos que oraremos para cultivar uma relação com Deus, uma intimidade. Há situações que irão necessitar de um clamor, de uma intercessão, e há momentos de gratidão. Bom mesmo seria que em todas as nossas orações houvessem esses 4 momentos. A outra coisa que o apóstolo Paulo destaca aqui nesse primeiro bloco é o seguinte: é que nós, enquanto cristãos, deveríamos orar pelos nossos governantes e por todos que exercem liderança e autoridade sobre as nossas vidas. E qual é a consequência de quem ora pelos seus líderes? É uma vida de paz, é uma vida de tranquilidade, é uma vida de dignidade. Ao contrário daqueles que criticam, falam mal e acabam desfrutando de uma vida de escassez e de miséria, são aqueles que oram por todos os seus líderes e vivem uma vida de dignidade, uma vida pacífica. E eu gostaria muito que você mudasse de postura. Eu sei que a nossa tendência natural enquanto ser humano é criticar, é murmurar e é falar mal. Nós fazemos isso em relação aos nossos pais, aos nossos líderes religiosos, nós fazemos isso em relação às autoridades governamentais, mas tudo isso está trazendo condenação sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que a postura que vai trazer paz, a postura que vai trazer dignidade é uma postura de oração. Então muda hoje o seu comportamento, passa a orar pelos seus pais, passe a orar pelos seus líderes religiosos, seus pastores, aqueles que exercem autoridade no seu trabalho, aqueles que exercem autoridade no mundo governamental. O segundo bloco vai do verso 5 ao verso 7, olha o que está escrito: pois há um só Deus, um só mediador e um só Senhor, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado no seu tempo. Por isso fui designado pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que há um só mediador. Por quê? Porque sempre aconteceu e sempre acontecerá de pessoas se levantando, teorias sendo levantadas para poder tirar de Jesus essa mediação. Então hoje há muitas pessoas dizendo: não, Buda me leva a Deus, Alá me leva a Deus, Allan Kardec me leva a Deus, Maria me leva a Deus, mas a Bíblia é muito clara. Só há um Senhor, um mediador, só há uma forma de acessar ao Pai e é através de Jesus Cristo. E você deve renunciar qualquer outro caminho que lhe seja apresentado, porque é um caminho falso. Só Jesus Cristo pode te levar
Deus. O terceiro bloco está aqui no verso 8, que diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Aqui o apóstolo Paulo, ele está trazendo para o homem essa liderança espiritual em relação à igreja, em relação à casa, em relação à cidade. Mas é triste porque hoje, quando você faz uma vigília de oração, na sua maioria você tem mulheres. Quando você faz um encontro de oração, na sua maioria você tem mulheres. Num culto público, quando você tem um momento de oração, quem são as pessoas que mais levantam as suas mãos e erguem as suas vozes para orar? São as mulheres. Satanás, ele conseguiu calar a liderança do homem. Então você, homem que está me ouvindo, você precisa quebrar isso em nome de Jesus. Você precisa ser o primeiro a orar dentro da sua casa, o primeiro a orar na igreja, o primeiro a orar na cidade. Você precisa ser o primeiro a erguer as suas mãos dentro da sua casa e a fazer orações, a erguer as suas mãos dentro de um culto público. Essa é a vontade do Senhor, a estender suas mãos na cidade, orando pela libertação de pessoas, pela salvação de vidas. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Agora olha que interessante, porque o texto diz que levantando mãos santas significa que nós, homens, precisamos resgatar a nossa santidade, a nossa integridade, o nosso caráter. Nós precisamos lutar para que sejamos santos, íntegros, aprovados diante do Senhor. E o texto diz sem ira e sem discussões. Então o texto está falando de um homem de Deus, e que um homem de Deus, ele, quando levanta as suas mãos e quando este homem ora, coisas espirituais acontecem. Agora, no quarto bloco, do verso 9 ao verso 15, o apóstolo Paulo vai falar das mulheres. Olha o que ele diz: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência, com descrição, não com tranças no cabelo, não com ouro ou pérolas ou roupas caras, mas com boa obra, como convém às mulheres que professam adorar a Deus. Aqui nesse primeiro momento, o apóstolo Paulo está dizendo que as mulheres, elas estavam passando por um momento de muita futilidade, e elas estavam trocando a aparência interna pela aparência externa, focando muito mais naquilo que se pode ver do que naquilo que Deus enxerga a respeito delas. E talvez essa realidade ela permaneça até hoje. Não é que uma mulher não pode se vestir bem. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o foco dessa mulher tem que ser a sua integridade, o seu caráter, a sua santidade, a sua espiritualidade. E que uma mulher santa, uma mulher de caráter aprovado, uma mulher de integridade, ela vai saber se vestir de maneira modesta, de maneira equilibrada, com toda decência e com toda descrição. Então o apóstolo Paulo está invertendo um valor da sociedade aqui, dizendo para as mulheres: não sejam fúteis, não foquem só no cabelo ou na vestimenta externa, que vocês possam focar na vida com Deus. E se vocês tiverem vida com Deus, o Espírito Santo vai direcionar vocês sobre o como proceder, sobre o como vestir. A segunda coisa que o apóstolo Paulo fala sobre as mulheres é que elas devem aprender em silêncio, com toda a submissão. Ele diz: não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Aqui, o apóstolo Paulo não está proibindo a mulher de falar. Nesse contexto muito específico, haviam profetisas, haviam mulheres que estavam ensinando doutrinas falsas, e o apóstolo Paulo é muito enfático aqui em relação a esse tipo de mulher, mas não para todas as mulheres. E a grande questão aqui não é que a mulher não pode falar, não pode contribuir, não pode abrir a boca, mas que a palavra primária tem que ser do homem espiritual. Eu sei, hoje na nossa sociedade, as mulheres, elas estão falando porque os homens se calaram. Elas estão falando porque os seus maridos não falam. Elas estão ensinando porque dentro da igreja não tenha homem mais que ensinem. Mas nós aqui precisamos praticar a palavra. O apóstolo Paulo já falou para o homem precisa ser resgatado na sua hombridade bíblica, e a mulher precisa se readequar no resgate desse homem. Então, num contexto em que não há homens, as mulheres tomaram a frente, mas num contexto agora em que a hombridade está sendo retomada, as mulheres precisam se readequar
a esse novo momento, então sim, o homem prestará conta sobre a sua esposa, o homem prestará conta sobre os seus filhos, nós homens prestaremos contas sobre as mulheres que Deus confiou debaixo da nossa liderança espiritual. E o apóstolo Paulo diz justamente sobre isso, apontando para o Gênesis. Ele diz, olha, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Deus falou com Adão, Adão falou com Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Contudo, a mulher será salva dando à luz filhos, se permanecerem na fé, no amor, na santidade e no bom senso. Então, o apóstolo Paulo agora ele está reorganizando a família cristã, dizendo que a liderança espiritual é do marido e que a mulher precisa se readequar a esse novo momento. Bom, a igreja de Cristo, ela precisa ser, de fato, uma igreja que pratica a palavra. A grande questão aqui não é se você gosta, não é se você concorda. A grande questão é se você é cristão, porque se você é cristão, mesmo não entendendo, mesmo não concordando, você aceita a palavra e você pratica a palavra e você vive a palavra. E nesse sentido eu quero orar, porque eu sei que nos dias de hoje há muita resistência no coração das pessoas em relação à palavra de Deus. Espírito Santo de Deus, eu quero pedir ao Senhor que nos quebrante e que nos dê humildade e que o Teu Espírito Santo nos ensine a praticar a Tua palavra. Nos dê obediência, nos dê humildade, nos dê um coração quebrantado, porque é assim que um cristão deve viver. E nos modele de acordo com a Tua palavra. Essa é a minha oração. Que o Senhor reorganize as nossas casas, as nossas famílias, as nossas igrejas, a sociedade, de acordo com a Tua palavra, porque só assim haverá paz. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Que Deus te abençoe muito. Um grande abraço e até amanhã.